No dia 16 de setembro de 1989, poucos meses antes do fim da União Soviética, um alto membro do Partido Comunista Soviético fez uma visita surpresa a uma mercearia nos Estados Unidos. Esse membro do partido era, naquela época, alguém desconhecido no mundo ocidental. Porém, viria a se tornar, nos anos seguintes, o primeiro presidente da Rússia após a União Soviética, Boris Yeltsin. A visita dele à mercearia Randall's, na cidade de Clear Lake, no Texas, foi um mero acaso não planejado. Porém, ele ficou abismado com a quantidade e qualidade dos produtos disponíveis à venda numa mercearia qualquer de uma cidade pequena. A cara de surpresa que ele fez nas fotos se tornou icônica e foi publicada em vários jornais do mundo todo. Muitos na União Soviética o acusaram de traição por isso. E sabemos agora, essa visita fez com que Yeltsin mudasse sua ideia sobre o comunismo. Não foi apenas uma pequena surpresa esquecida. O cara, de fato, sucumbiu ao maior argumento que existe contra o comunismo, a realidade fática. Mas como isso aconteceu? O que fez um importante líder soviético ir parar numa mercearia de uma cidade pequena dos Estados Unidos? Bem, Boris Yeltsin era, então, um desconhecido no resto do mundo, mas já era uma figura importante na União Soviética. Yeltsin fez faculdade de engenharia civil no Instituto Politécnico de Ural, em Sverdlovsk. Mas logo depois de formado, entrou para o Partido Comunista Soviético. Segundo ele, entrou levado por uma sincera aderência às ideias comunistas. Ele realmente acreditava no ideal de Lenin e Stalin. A ascensão dele no partido foi rápida. Rapidamente galgou postos no Partidão Comunista devido a ser um protegido de Yakov Ryabov, que por sua vez era protegido de Leonid Brezhnev, então secretário-geral do Partido Comunista Soviético. Ele rapidamente chegou a líder da região de Sverdlovsk, onde ficava sua cidade natal. Em 1985 foi designado prefeito de Moscou, onde ficou até o início de 1989, quando passou a ser deputado do Politburo, o parlamento soviético. Como deputado, se tornou presidente do grupo de política internacional do Politburo. E nessa posição resolveu fazer parte em uma viagem aos Estados Unidos de uma semana em 1989. Essa viagem não era uma viagem oficial, mas sim a iniciativa de várias pessoas proeminentes no Partido Comunista Soviético que buscavam oportunidades de negócio com empresas americanas. Veja, nessa época a União Soviética, liderada por Mikhail Gorbachev, estava se abrindo ao mundo. A economia destruída por anos de comunismo sofreu os choques conhecidos como Glasnost e Perestroika, as novas políticas de Gorbachev que visavam modernizar a economia soviética. A rivalidade com os Estados Unidos ainda existia, lógico, mas não era mais aquela rivalidade militar da época da Guerra Fria. Várias empresas americanas estavam abrindo filiais na Rússia e os laços comerciais começavam a se tornar significativos. Portanto, era muito comum pessoas influentes na Rússia buscarem novas oportunidades de negócio lá nos Estados Unidos. A União Soviética ainda era um estado extremamente burocrático e se alguma empresa estrangeira quisesse vender alguma coisa lá, tinha que ser pelas mãos de pessoas do partidão. A viagem de Yeltsin visava contato com vários industriais e empresários americanos, visando eventuais parcerias e negócios futuros na União Soviética. O grupo ficou uma semana nos Estados Unidos, foram a Nova York, Washington, Chicago, Dallas e Houston. Conversaram com vários empresários americanos, mas o cicerone principal foi o empresário Duane Andreas, um milionário americano do setor de cultivo de soja. Ele é CIO da empresa ADM, uma das maiores até hoje nessa área. Esse empresário era conhecido já dos soviéticos, já havia feito muitos negócios desde a época do Stalin. Fez negócios com Stalin, Brezhnev e vários outros líderes russos. Portanto, estava acostumado a lidar com a burocracia soviética há tempos, mesmo durante a Guerra Fria. Os soviéticos também tinham confiança nele. Ele atuou justamente apresentando a equipe soviética aos empresários americanos. Mas lógico, a visita não foi só negócio, também incluiu passeios turísticos. Foi Duane Andreas que levou Boris Yeltsin e mais algumas pessoas ao Centro Aeroespacial de Houston, onde ele pôde ver o Museu Americano da época da corrida espacial. Depois disso, iriam para o aeroporto de Houston, de onde continuariam a viagem. Porém, após o passeio no Houston Space Center, haviam algumas horas até o horário do próximo voo. Foi então que Yeltsin fez um pedido a Duane. Ele queria conhecer uma mercearia numa cidade pequena.
Esse tipo de pedido poderia ser interpretado como uma mera curiosidade, mas continha muito mais do que isso. Yeltsin era um líder importante na União Soviética. Ele estava acostumado a fazer visitas para inspecionar lojas, fábricas, fazendas em cidades soviéticas, para ver como as coisas estavam funcionando, se havia falta de algo, se o pessoal estava trabalhando bem, e ele reportava isso para os departamentos adequados lá no Partidão. Mas ele sabia que quando ele avisava que iria visitar tal cidade, os burocratas do partido daquela cidade fariam de tudo para deixar a cidade o mais bonita possível. As ruas estariam limpas, as mercearias bem abastecidas. Exatamente por isso ele tinha o costume de fazer visitas de surpresa. Quando ele queria saber exatamente como as coisas estavam, tinha que ser uma visita de surpresa. E ele costumava fazer isso com frequência lá na Rússia. Boris Yeltsin aplicou a mesma lógica aos Estados Unidos. Ele já estava vários dias passeando por lá. Certamente viu várias lojas com fartura de produtos. Porém, ele estava acostumado como as coisas funcionavam lá na União Soviética. Quando algum diplomata ou figura importante viajava a uma cidade, sempre encontrava as lojas com fartura também. Em todos os lugares que havia estado nos Estados Unidos até ali, ele era esperado. Então, pode ser que ele tenha visto lojas preparadas para isso em Nova York. Ele pode ter pensado, eles já sabiam que eu viria aqui, natural essas lojas estarem bem apresentadas. Além disso, nas cidades grandes, como Moscou, as mercearias eram relativamente bem abastecidas lá na Rússia também. Ele sabia, por experiência própria, por ser do interior, lá da região de Sverdlovsk, que em cidades pequenas a coisa é diferente. Novamente imaginou que, aparecendo de surpresa em uma mercearia de uma cidade pequena lá de Clear Lake, iria ver algo parecido com as mercearias em sua terra natal. Isso explica o grau de surpresa dele. Ele aparecendo de surpresa em uma mercearia de uma cidade pequena. Isso lá na Rússia significaria encontrar uma fila de pessoas esperando para comprar alguns poucos produtos disponíveis de baixa qualidade, isso se tiver alguma coisa para vender. No entanto, o que ele viu naquela loja foram centenas de produtos, nenhuma fila. Era só pegar o produto, colocar no carrinho e pagar. Quantos produtos você quisesse e tivesse dinheiro para comprar, poderia levar. Yeltsin pediu para conversar com o gerente da loja, perguntou a ele quantos produtos diferentes eles tinham para vender ali. O gerente respondeu que tinham cerca de 30 mil produtos à venda. Yeltsin achou que havia algo errado com a tradução, não acreditou, pediu para o tradutor repetir de novo. 30 mil produtos? Numa mercearia pequena do interior? Ele escreveu depois em um livro, você não acreditaria quantos tipos diferentes de queijos eu vi, quantos tipos diferentes de linguiças. E também ficou um tempo enorme na seção de vegetais frescos, impressionado com o tamanho das hortaliças. Ele disse no livro, nem os membros do Politburo do Parlamento Soviético têm tanta variedade de produtos para comprar. E sim, os membros do Politburo tinham lojas específicas para eles lá em Moscou. Nem Gorbachev teria acesso a tantas coisas. E aqui, qualquer americano pode entrar e comprar. Ele teria parado uma cliente da loja e perguntado a ela quantas vezes por semana ela vai ao mercado. E ela teria respondido que costuma ir uma vez por semana, aos sábados. Talvez isso possa não parecer significativo, mas lá na União Soviética, como a falta de produtos era crônica, as pessoas se acostumaram a ir no mercado todos os dias. Porque se você não for no dia que chegou a manteiga, você vai ficar sem manteiga, no dia seguinte não tem mais. Então todo mundo vai ao mercado todo dia, para tentar conseguir ao máximo produtos que precisa. Lógico, as fotos deixam claro o quanto ele ficou maravilhado com a mercearia, mas o efeito foi muito maior do que isso. Ele comenta no livro que aquela visita fez ele perceber o mal que eles estavam fazendo ao povo russo. Acho que cometemos um crime contra nosso povo ao tornar seu padrão de vida incomparavelmente inferior ao dos americanos. Neste momento, ele percebeu que seu último traço de ideologia bolchevique tinha acabado. Ele deixou de acreditar ali no comunismo. Ainda continuaria no partido até 12 de julho do ano seguinte, 1990, quando renunciaria ao Partido Comunista Soviético com um discurso que escancarava sua nova visão do mundo. Ele não acreditava mais no sistema soviético. Ainda assim, não fazendo mais parte do Partido Comunista, ele se candidatou a presidente da Rússia em 1991 e ganhou as eleições com enorme vantagem.
Pouco depois, a União Soviética viria a ruir no dia 29 de agosto de 1991. Quanto dessa ruína não teria se devido a um dos principais líderes soviéticos ter se convencido que o comunismo é algo ruim, numa simples visita a uma pequena mercearia do interior do Texas. Deve-se admirar a capacidade de mudar a opinião do Yeltsin. Ele não fez só coisas boas, não foi um bom presidente para a Rússia, mas ele percebeu o erro e buscou a liberdade. Talvez muito da liberdade que o povo russo tem hoje, que não é tanto assim, mas certamente é maior do que na época soviética, se deve a essa mudança de ideia do Yeltsin. Outros povos comunistas, como Cuba, China e Venezuela, não tiveram a sorte de ter algum líder com consciência, com a cabeça no lugar, que mudasse de ideia. Mesmo vendo o erro do comunismo, mesmo vendo a miséria do povo, os esquerdistas nesses países preferem insistir na ideia errada a admitir o próprio erro, ou talvez a abrir mão de seus privilégios na burocracia comunista. Obrigado pela audiência.